Meu Deus, Stalin, quantas mortes! Meu Deus, Hitler, quantas mortes! Meu Deus, Regina Duarte, quantas mortes! Mais de 17 mil mortos no Brasil, Regina Duarte. Mais de 270 mil pessoas infectadas pelo coronavírus no Brasil, Regina Duarte. Mas é só uma gripezinha, né? E daí? Hoje eu quero elucidar a importância da classe artística na sociedade, porque eu acho que muitas pessoas ainda não entenderam essa nossa profissão. Porque sim, é uma profissão. Você já deve ter reparado que a sua quarentena estaria muito mais difícil sem a arte, mas hoje eu quero dizer que o artista vai muito além do que só levar entretenimento para você. Já dizia Catherine Mill, a arte é o motor da sociedade e não simplesmente seu pálido reflexo. Não se houve sociedade sem arte e em cada contexto específico a arte teve um significado muito forte. E apesar do nosso presidente não dar o devido valor à arte, eu vou deixar aqui o que alguns filósofos já disseram sobre ela e a sociedade de uma forma bem rápida e sucinta. Platão era filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, e ele dizia que a arte e a sociedade eram conceitos indissociáveis, porque elas se originavam da relação do homem com seu ambiente natural. Ele dava a ela um caráter libertador, porque mesmo condicionada histórica e socialmente, ela poderia dar às vezes momentos de humanidade. Denis Diderot era filósofo e escritor francês, e ele foi o primeiro a dar um caráter social para a arte, porque ele via nela um instrumento de reforma social, então ele fazia o diálogo entre a arte e a sociedade. Umberto Galimberti era filósofo, psicanalista e professor italiano. Ele dizia que uma não existia sem a outra. E ele disse que precisávamos de uma reconstrução de liturgias, cantos e danças e outras situações que envolvessem a comunidade se recolher. Porque ele dizia que já estávamos esquecendo ou até ignorando a arte, e com isso perderíamos aos poucos a humanidade. Bom, com esses exemplos a gente já começa a perceber ou ter a compreensão de que a arte e a sociedade são indissociáveis e que elas interagem entre si, que é um caminho de mão dupla ou de várias entradas. E aí é que a coisa começa a ficar feia. O governo não percebe que em um país tão desigual como o Brasil, o artista e seu trabalho são fundamentais para qualquer política de mudança, porque é através da arte que a gente consegue refletir sobre tudo que está à nossa volta. E a prova disso é que, historicamente, o teatro, a música, a literatura, a dança e outras várias vertentes da arte estavam sempre diretamente ligadas à evolução política no mundo inteiro. Triste é um povo que não enxerga a arte e a cultura como um dos pilares essenciais do país. É preciso que as pessoas consumam ela, e não só o entretenimento ou por obrigação, mas terem a percepção dessa necessidade de valorização da vida e da cidadania. Hoje muitos artistas estão passando necessidade, e muito da culpa disso é de um governo que não valoriza a arte e a sua cultura. Presidente da Funarte, Dante Mantovani, diz, abre aspas, o Bolsonaro está valorizando a arte como nunca na história do Brasil, fecha aspas. Tá valorizando o quê? Quando é que ele começou a valorizar a arte? Quando ele acabou com o Ministério da Cultura? Ah, quando ele extinguiu a Ancine? Ou quando ele cortou verbas públicas para iniciativas artísticas? Ou quando ele começou a praticar censura? Infelizmente, é por essas e outras que a maneira de ganhar dinheiro dos artistas muitas vezes é sem contrato de trabalho, deixando a gente sempre muito exposto e desprotegido. E num momento de crise como agora, nós nos sentimos desamparados, precisando de ajuda. É preciso que a gente seja valorizado, é preciso que a gente seja respeitado. E nós não vamos nos calar numa situação dessa.